Boa tarde, pessoal. Estão todos nos ouvindo bem? Sou eu aqui, Gabriel do Infovarejo, com a Edna da Avanço, para a gente iniciar mais um webinar em parceria com a Avanço. Eu gostaria de ter a confirmação de vocês em relação ao áudio, como também em relação ao vídeo, né? Já comentou, eu não tenho câmera. No caso, o webinar só aparece, a gente vai passar uma apresentação e tem no canto aí vamos dizer, a nossa gravação de mim, Gabriel, e da Edna. E se por um acaso, ao longo da apresentação, esse vídeo estiver tampando alguma informação, é só você clicar no vídeo e movê-lo, tudo bem? Dentro, vamos dizer, da tela, porque normalmente o vídeo ele fica no canto superior esquerdo e pode ser que ele tampe o título do slide, ok? Vamos começar o nosso webinar. Hoje o webinar é sobre a NFCE, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, né, dando um foco grande para Minas Gerais, e a gente vai falar sobre rejeições e contingências e os cuidados. Bom, como a gente estava conversando aqui, né, Edna? Esse é um webinar um pouco mais avançado, então nós já fizemos um webinar sobre a introdução à NFCE, né, no final do mês passado. Inclusive, esse vídeo do webinar está disponível no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai ser mais produtivo aqui, né, Edna? Partindo do princípio que os conceitos básicos já estão bem entendidos, para a gente conseguir ter boa produtividade e conseguir falar bastante sobre os problemas e os cuidados em relação à NFCE. Um último recado, antes da Edna assumir aí a palavra, nós teremos um webinar às 3 horas apenas para clientes Avanço. Então, nós estamos aí com 95 participantes. Se por um acaso tem algum cliente da Avanço e vocês queiram fazer às 3 horas, é interessante porque a gente vai falar um pouco mais específico também em relação ao sistema, já dando alguns caminhos, alguns comentários. Então, fica essa possibilidade para os clientes da Avanço também. E falando em Avanço, apresentando um pouco sobre a empresa para quem não conhece, a gente está fazendo esse webinar em parceria com a Avanço, que é uma software house especialista em software de gestão para o segmento supermercadistas. Somos, há 7 anos, premiados como referência no segmento em Minas Gerais. É uma empresa de 26 anos, ganhamos aí vários prêmios, como o Great Place to Work, né, uma das melhores empresas para se trabalhar. E a empresa está de portas abertas aí, quando tiver alguma dúvida, querer conversar com um de vocês. Tá tudo bem? A Ed, eu vou deixar a palavra agora com a Ed, né? Ela é nossa consultora contábil internamente, participa de toda, vamos dizer, interpretação das leis, em desenvolvimento, teste, documentação. Então, vocês estão com a pessoa certa para conversar, tirar as dúvidas. Podem enviar as dúvidas por chat, né? Vai depender muito do andamento e a Edna vai falar melhor sobre a apresentação com vocês, ok? Grande abraço, eu vou ficar acompanhando junto com vocês aí. Um abraço. Um abraço. Boa tarde, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Som ok? Então vamos lá, porque o nosso tema ele é grande, nós temos pouco tempo e eu quero mesmo ir direto ao assunto que preocupa muita gente, né? Então, a Avanço ela já está aí com o projeto da NFCE em vários estados e eu estou participando ativamente no apoio, documentação, testes e até mesmo acompanhamento de alguns casos específicos de clientes, né? Então, hoje nós vamos falar do projeto NFCE, NFCE em contingência, rejeições, algumas dicas e uma conclusão rápida, né? Então, vamos lá. Como o Gabriel falou, né? O conceito aí, a gente já vai partir para o avançado. Então, o governo ele veio instituir a nota fiscal eletrônica, né? O NFCE eletrônico, para ele ter uma facilidade maior de acompanhar também a fiscalização, né? Então, ele volta para o varejo um pouco, mas ele segue assim, a mesma nota técnica, os mesmos padrões da NFE, né? Seguindo as mesmas regras.
Então, o pessoal que está aí acostumado com a NFE, rejeição, contingência, cancelamento, essa parte toda segue a mesma regra, a mesma lógica, ele não fugiu do padrão dele. Então, vamos lá, rapidamente. Para quem não conhece o funcionamento do NFCE, né? Então, o cliente ele vai lá na loja, o software registra a venda. O software vai gerar um arquivo eletrônico que vai ser assinado com o certificado digital, que tem que ter o certificado digital. E aquele arquivo ele vai transmitir para a Cefaz, para obter a autorização. Aí a Cefaz ela vai retornar. Né? Ela pode retornar com aquele NFCE autorizado ou retornar com aquele NFCE rejeitado. Né? E aí, se ele voltar autorizado, ela vem, libera a impressão do cupom para o cliente. Se ele voltar como rejeitado, aí a empresa vai ter que tomar as atitudes para corrigir. Então, vamos lá. Então, aqui é só para quem não conhece mesmo o modelo, né, impresso aí de um NFCE, né? Ele tem o formato detalhado e tem um formato reduzido também. E quando for emitido em contingência, também tem que ser impresso 2 vias. Uma para o estabelecimento e uma para o cliente. Então, o que é o nosso ponto-chave, que é o que eu quis exemplificar com essa imagem aqui para vocês? Que o projeto da NFCE, ele é um projeto que ele é pilar, né? Então, ele tem a empresa de um lado, a Cefaz do outro lado, a software house, que vai fazer o papel dela de transmitir as informações, né, para a Receita, e tem as operações no meio do caminho, né, que são as paredes, né, como essa imagem ela está demonstrando, que ela pode ser autorizada, pode ter algum problema técnico que vai entrar em contingência, vai ter um cancelamento também daquela venda, ou pode ter uma inutilização, né, nesse meio do caminho. Então, essa é a estrutura. Entender esse conceito é muito importante. Ele não foge do conceito da NFE, né? Então, autorizada é uma operação que deu tudo certo, né? Tudo ok. A contingência teve algum problema técnico e eu tive que emitir offline. O cancelamento, o cliente desistiu da compra, eu cancelo, ou por alguma outra questão. E a inutilização é o processo que houve uma rejeição que não é passível de correção, é inutilizado, ou houve uma quebra de sequência também, que existe o termo para inutilizar. Esse conceito aí é o mesmo da NFE. Então, um fluxo para vocês acompanharem. Um cenário ideal, lindo, né? Eu emiti uma NFCE, ela foi autorizada, né? O meu cliente saiu satisfeito, na mesma hora, em segundos. Não, o meu cliente desistiu da compra. Então eu vou ali e tem um prazo para cancelar aquela NFCE. Ok. Eu emiti uma NFCE, ela foi rejeitada porque teve algum erro de cadastro ou algum outro erro, ela rejeitou. Eu posso corrigi-la naquele momento para o cliente sair com a venda, ou depois de corrigi-la, posso autorizá-la, né? Então, esse é um fluxo ideal. Quem dera fosse simples, né? Mas não é assim. Então, aqui é o real, o que realmente acontece, né? O que realmente acontece no cenário de NFCE, para vocês entenderem. Eu venho emitir a minha NFCE. Num primeiro momento, está tudo ok. A minha internet está ok, né? A Cefaz não está indisponível. Em segundos, questão assim, de 2, 3, 5 segundos no máximo, ela é autorizada, ok? O meu cliente desistiu da compra, naquele exato momento eu tenho até 24 horas para cancelar. Mas vai depender por estado, né? Tem estado que é até 30 minutos só. Então, ok. Não, eu vim emitir uma NFCE. Ela rejeitou. Estou lá com o meu caixa, né, vendendo. Ela rejeitou. O que pode ser feito? Qual a ação que pode ser feita para corrigir isso? Eu posso vir e corrigir essa NFCE rejeitada. Ou seja, deu uma rejeição aqui, sinalizou o item que está com a rejeição. Então, você tem a possibilidade de cancelar aquele item ali no seu frente PDV para liberar aquele cliente, né?
aquela venda, ou você tem uma retaguarda rápida, né, um apoio rápido que você consegue corrigir aquele cadastro ou que deu a rejeição para corrigir, ela vai ser autorizada. Mas se você tem uma rejeição que ela não foi passível de correção, você não conseguiu corrigir naquele momento, né, e o cliente foi embora, ele não quis mais, ele desistiu, ou é uma rejeição que ela não tem como fazer mais nada, um uso denegado, que é uma regularidade cadastral, ela vai ser inutilizada, né? Inutilizada porque ela não vai constar lá para ser feita, você vai inutilizar aquela sequência, né? Ou eu também posso vir emitir e eu vou ter contingência. O que é, né, a contingência? Eu vou ter um problema técnico que eu não consigo conectar com a rede, eu não tenho rede, não tenho internet, ou a Cefaz está fora do ar. Então, eu vou emitir a minha NFCE, vou processá-la em contingência, quer dizer, ela é offline, ela não é transmitida online. Então, eu vou processar, o cliente vai sair com a via dele e depois eu tenho que processar, que ela pode ser autorizada, né? Eu vou ter que transmitir para o governo, ele vai autorizar, tem um fluxo aqui, ou também, ao processar aquela contingência, ela pode ser rejeitada. Aí vai seguir o fluxo, né? Ou pode ser corrigida ou não tem como mais corrigir, né? E eu tenho também uma contingência que vai ser autorizada de imediato também depois. Reprocessei e ela foi autorizada. Então, aqui eu tenho as operações, aqui eu tenho a ação e aqui eu tenho o resultado. O importante é essa coluna do resultado. Por quê? Toda NFCE emitida, por mais que qual seja o fluxo que ela vai passar na sua loja, o final ela tem que estar com uma dessas opções. Ela tem que estar cancelada ou cancelada fora do prazo para o estado que permite, né, o cancelado extemporâneo, ou ela vai estar autorizada em tempo normal, ou ela vai estar autorizada fora do prazo que é extemporânea, ou ela vai estar inutilizada. Então, esse fluxo aqui, o importante de entender é que no final você tem que prestar conta de toda a numeração de NFCE emitida. Então, ela tem que apresentar para o governo uma justificativa que é o status final. Então, até aqui tudo ok? Tá dando para entender direitinho? O som tá ok? Ok. Então, aqui a gente, só para demonstrar para vocês, nós vamos começar aqui, então, a nossa NFCE em contingência, né? Então, o que é, né, a NFCE em contingência? Uma operação em contingência, né? Uma operação em contingência é o seguinte, não foi possível eu transmitir aquela NFCE naquele momento. Eu não consegui uma resposta naquela hora da Cefaz, ou a minha rede, eu estou com problema de internet. Então, quando eu tenho algum problema técnico, isso já é previsto pelo governo, né? Você pode emitir uma contingência offline, que é você vai fazer aquela operação, mas sem oficializá-la para o governo, né? E depois de sanado aquele problema técnico seu ou da Cefaz, você tem que retransmitir, né? O prazo que o físico estabelece para retransmitir uma NFCE emitida em contingência é o primeiro dia útil, né? Até o final do primeiro dia útil. A gente costuma falar 24 horas, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma pergunta aqui. Como faz o cancelamento, né? Então, o cancelamento, ele vai seguir os mesmos moldes do NFE, né? Aí você tem o seu cancelamento, por exemplo, quando você está no cupom, né? Você está na sua loja vendendo um cupom, você tem a limitação que você só pode cancelar ele ali na hora que terminou a venda, né? A NFCE não, ela te dá essa flexibilidade de um prazo maior. Então, tem estado, por exemplo, Rio de Janeiro, ele só te dá 30 minutos. Aí você envia o comando, né, para a Cefaz pelo seu software para pedir o cancelamento daquela NFCE, né? Aí, se passou 24 horas ou passou 30 minutos, por exemplo, vai depender do estado, você tem que pedir autorização na Cefaz, né? Em Minas, por exemplo, com NFE, tá? NFE pede o CIARE, né? A autorização de extemporâneo. Então, aí você cancela esse extemporâneo, né?
Na prática, então, eu posso trabalhar um dia inteiro em contingência e no dia seguinte enviar tudo de uma vez? Olha, no manual, depois, se vocês quiserem baixar o manual de orientação da contingência, o governo ele fala que se você tiver com algum problema técnico ou indisponibilidade da Cefaz. Então, quando você entra em contingência, você tem que justificar, né? Na prática, você não é interessante você trabalhar o dia inteiro em contingência, porque você vai ter um retrabalho depois de transmitir tudo, de autorizar, de fazer as correções. Então, o seu custo ele tende a aumentar, né? Tá sem áudio? Tem mais alguém aí com problema de áudio? Áudio tá ok? Áudio ok. Tá. Então, assim, na prática, tem empresas, cases, que trabalham em contingência, mas essas empresas já são empresas grandes que eu já vi. Empresa, na verdade, assim, o ideal não é trabalhar o dia todo em contingência, porque senão você vai demandar um custo com operação e retrabalho para autorizar e controlar essa numeração muito grande, né? O prazo estabelecido pelo físico é até o final do dia subsequente a partir da emissão. Ele considera que é a partir da emissão. Depois, ele já autoriza ela extemporânea. Ou se o seu problema técnico durar 3 dias, então você vai estar com esse problema, né? Mas aí você vai ter que ter uma justificativa, né? Por que que está com um problema longo. Mas em Minas, por exemplo, está muito instável, sabe? Nós chegamos a ter aqui, 2 semanas atrás, 3 dias que a Cefaz ficou 3 dias em contingência. Então, a transmissão vai contar depois de sanado mesmo o fim do problema, né? Que é a Gisélia, né? Fala. Como inutilizar a numeração que não foi utilizada? Então, o seu software house, ele vai também ter que te dar uma ferramenta para você inutilizar, né? Você vai ter que ter os comandos para enviar a numeração da sequência faltante. E isso é uma pergunta muito importante, tá, gente? Que eu vou falar mais na frente sobre o controle das sequências. É necessário um pedido de cancelamento extemporâneo quando passa o prazo, sim. Né? Aí é por UF e cada UF ela tem aí as suas particularidades, né? Minas Gerais, eu mandei um questionamento e Minas não vai trabalhar com cancelamento extemporâneo. A autorização extemporânea, não. Quando você emite uma nota e você envia para autorizar ela fora do prazo, ela já vai com o código 150, que é autorizada fora do prazo. O que você tem que entender é que se a legislação do seu estado, ela vai te cobrar multa pela autorização extemporânea. Então, aqui é só uma imagem mesmo, exemplificando para vocês o que é, né, a contingência. Então, ele emite uma nota, uma venda no NFCE, manda para a Cefaz, não teve resposta da Cefaz, né? Ou você não teve um retorno ali da internet sua, ou a Cefaz não respondeu, você habilita o modo de contingência. Aí vai depender de cada forma, cada software, como cada um trabalha, tá, gente? A forma de habilitar em contingência será automática, se vocês irão configurar ela um time out, né? Olha, demorou 30 segundos para autorizar minha venda, né? Então, já vou entrar em contingência, né? Ou se você já vai colocar ela manual e vai ir processando até você entender que voltou o seu serviço a regularizar. Porque quando a gente coloca num cronômetro 30 segundos, né? Aqui, ó, eu até coloquei aqui para vocês, que está na nota técnica do governo. O nível de serviço acordado para as NFCEs pelo sistema dos estados deve ser inferior a 30 segundos em 85% do tempo. Então, o governo ele já vem e fala assim, olha, eu não vou ter 100% de disponibilidade para as empresas operarem na NFCE. Então, assim, em 85% do tempo, vocês têm que responder para o contribuinte em até 30 segundos. Mas 30 segundos é muito, né?
quando você pensa que você está numa fila e você tem ali 30 segundos para esperar um retorno de uma autorização, e aí você ainda tem mais 20 segundos do cartão de crédito. Aí, imagina toda venda você tiver que esperar isso, né? Então, se são quase 40 segundos, por exemplo, em 15 pessoas você tem aí, né, matematicamente, uns 10 minutos aí de atraso, é muita coisa, né? Então, tem que fazer essa gestão mesmo, com o software e entender qual a melhor forma de providenciar a entrada em contingência, né? Tem muita pergunta, gente. A NFCE seria igual a NFE? Qual a diferença entre elas? Não, a NFE, a regra, as duas vão usar a mesma regra nota técnica, né? Mas a NFCE é venda consumidor final, né? A NFCE é venda mesmo ali na frente do caixa, né? Para consumidor final. A NFE não, ela pode ser vendida para consumidor final, para empresa, CNPJ. Se eu emitir uma NFCE em contingência e o cliente foi embora com ele, após sanar do problema, não foi possível autorizar e ela foi inutilizada, terá que emitir outro documento, outra NFCE? Então, se você emitiu uma NFCE, o cliente foi embora com ela, você sanou o problema, você não conseguiu autorizar ela, né, e você teve que inutilizar, você tem que emitir outra NFCE para mandar para o cliente. Né? Aí você vai ter que entender o motivo de você não conseguir autorizar, né? Porque, assim, uma rejeição que você não vai conseguir autorizar é se o cliente estiver denegado, né, na receita, né? Agora, se for uma outra irregularidade, você tem que sanar, seja de rejeição de valores, de tributação e reenviar para ele. Por isso a importância da identificação do cliente, né? Porque depois você vai ter que enviar para ele outro documento. Então, vamos aqui. Aqui é só exemplificando. Então, existe a primeira tentativa de transmissão de uma NFCE, né? A número 20. A gente tentou emitir a número 20. Houve um problema técnico, né? Mandei aqui a número 20. Teve um problema técnico com a Cefaz. Essa numeração 20 aqui vai ficar pendente. Né? Você tentou emitir, voltou, como não foi possível autorizar, não há conexão, essa numeração 20 ficou pendente. Quando você... aí o que a orientação é feita na contingência, né? Você emite novamente uma numeração diferente, que seria a 21, com as mesmas numerações para evitar a duplicidade da nota, né? Então, assim, essa numeração 21, porque a 20 ficou parada, não tem um status. O cliente está ali esperando. Então, habilitou o modo contingência. Emite a 21 com os mesmos dados, imprime o DANF em duas vias. Uma você tem que manter em local seguro, impresso, e o outro você tem que apresentar para o cliente e essa a sua via do estabelecimento, se o fisco te exigir, né? Depois transmitido. Superou o problema técnico. A sua internet voltou, a Cefaz voltou. A número 21 vai ser transmitida para ela obter a autorização da Cefaz. Se ela vier ter rejeição, você vai corrigir a rejeição dela e gerar um novo arquivo com a mesma numeração e série. Sanar a irregularidade para transmitir ela novamente. Quarta, né? Que é o quarto passo. Lembra da primeira, que é a 20? Quando você começou a emitir, você estava com a numeração 20. Aí não teve retorno da Cefaz. O seu software house ele tem que automaticamente emitir uma próxima numeração, 21, com os mesmos dados em contingência para que ela seja autorizada e o cliente leve o documento dele. Essa 20 vai ficar pendente. Quando sanar todo o problema técnico, vai ser retransmitida. Essa 20 que ficou pendente, né? Você vai ter que inutilizar ela, se ela não for autorizada, né? Se ela
tivesse sido uma rejeição, quando você for transmitir, der uma rejeição, você vai inutilizar essa número 20 e você vai cancelar ela se a 21 tiver autorizada, né? Que a 21 é que o cliente levou, que é a nota em contingência, né? Minas Gerais, aqui tem uma pergunta de Minas Gerais. Notem muita pergunta. Em Minas Gerais, para subir aqui. Em Minas Gerais existe a identificação aqui pelo decreto de Minas é R$3.000, tá? Ah lá, eu trabalho com software, mas às vezes temos problemas de duplicidade e temos que pular. Isso poderá causar algum problema para o cliente? Não. Essa pergunta dela é muito importante, dele, né, que é o Pablo Luan. Essa orientação de saltar a numeração é uma orientação que é dada pelo manual de contingência, pela própria Cefaz, porque o maior número de rejeições que nós temos é a duplicidade de nota. Então, ele já orienta a saltar essa numeração justamente para não ter esse tipo de problema, né? E ele lançou uma nota técnica, um ajuste CMF agora, que é o cancelamento por duplicidade, porque a própria Cefaz, ela já entende que esse processo vai dar uma duplicidade de numeração, né? Porque eu tenho a número 20, que ficou pendente, saltei a numeração para a 21 vai ser autorizada, então vai ficar uma duplicada. Então, ele lançou esse ajuste CMF justamente para tratar isso, né? Essa nota técnica, a nota técnica cancelamento por duplicidade. Não vai causar problema para o cliente, pelo contrário, é a orientação que a Cefaz faz. Então, gente, aqui, só voltando aqui para vocês entenderem o passo a passo. Emitiu o número 1, a nota 20, o cliente está ali, emitir a 20, ok? Voltou, Cefaz indisponível, não autorizou, você vai entrar em contingência. Aí você vai pular uma sequência, volta para 21, você avança para 21. Emite a 21 offline, que o cliente leva ele no passo 2. E depois, no passo 3, você transmite, quando terminou o problema técnico, transmite para a Cefaz, né? Aquela numeração 21. E, por fim, eu vou ter uma pendência, que é aquela primeira nota, a número 20. Ela Não, a número 20, aí essa número 20, se ela já tivesse sido autorizada em contingência, você tem que cancelar. Se for rejeitada, inutiliza. Só uma pergunta, tá, vamos lá. A obrigatoriedade dos dados do cliente. Ela é a obrigatoriedade dos dados do cliente, da informação, né? Ela é por UF e por valor, né? Então, cada UF estipula. Minas Gerais, no decreto, estipulou venda acima de R$3.000, tem que identificar o consumidor. Tem o F, que é R$500. Tem o F, que é acima de R$10.000, né? A identificação do cliente no momento da venda. Então, cada UF, ela especifica, mas o governo lançou o ajuste CMF agora, no final do ano, o 13 de 2018, que algumas UFs já estão exigindo que identifique o consumidor na contingência, tá? Aí ele foi prorrogado no ajuste CMF 6 agora, de 2019, para março do ano que vem. Então, aí começam algumas unidades federadas a querer, sim, a identificação dos clientes na contingência, tá? Então, o passo 3, volta no passo 3, por favor. O passo 3, gente, é superado o problema técnico. Então, voltou a Cefaz, voltou a minha internet, ou a Cefaz voltou, eu vou ter que pegar todas as minhas NFCEs emitidas em contingência e transmitir para a Cefaz, né? Então, eu vou pegar o meu controle, é a pergunta que foi feita lá no início. Então eu posso trabalhar o dia inteiro em contingência e depois retransmitir? Olha o retrabalho, porque aí você tem que transmitir, aí ela ainda vai ter ela pode ser autorizada, pode ser cancelada, pode estar com rejeição, né? Você vai ter que corrigir, né? Então, o 3 superou, retransmite todas as pendências. Aí você vai ter o controle das suas pendências.
Não, o NFCE não tem programa gratuito do governo. Essa nota pendente, quando for inutilizada, teremos que fazer a venda novamente, mesmo sendo essa venda no outro dia, você vai ter que pegar a orientação da Cefaz, do seu estado. Mas a gente teve um caso de uma cliente de um dos estados que não foi Minas Gerais, que ela teve problema, rejeitou, não conseguiu, né, retransmitir. Aí a Cefaz orientou ela que era para ela emitir uma nota modelo 55 referenciando aquelas vendas que foram feitas, mas aí cada UF vai ter aí uma orientação, tá? Então aqui, gente, o impacto de operar em contingência, né? O impacto operacional aqui de operar, de trabalhar em contingência, né? Primeiro, o atendimento ao cliente ele fica um pouco prejudicado no sentido de depois de retransmitir, se der rejeição, se eu tiver que inutilizar, ou até mesmo para o cliente consultar aquela informação, se futuramente ele não conseguir capturar. Então, a importância ali de ter um backup de internet, né? Que a Cefaz já fica instável, ela já prevê que 25% do tempo deles, ou 15% na verdade, né? 15% do tempo deles pode ser contingência. O acompanhamento da gestão da contingência é o que pesa para o setor fiscal e para as contabilidades. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o Estado do Espírito Santo, ele já está autuando as empresas que, ao entregar o SPED fiscal, falta sequencial de NFCE. E a autuação deles ali é questão de meses, sabe? O acompanhamento é muito online, porque o Espírito Santo já está trabalhando com a NFCE há mais tempo. Então, a contingência é um volume muito grande de numeração para se acompanhar, né? A venda por NFCE são muitos cupons. Então, se você deixa para trabalhar em contingência e depois reprocessar, e se você não tem um controle e um software por trás que te ajuda a controlar aquelas sequências, um validador, um auditor, e te sinaliza, você se perde. E aí ele começa a te autuar, né? A rejeição na contingência também, porque a nota emitida em contingência, ela vai ser emitida e não vai validar nada de cadastro, nada. Quando você retransmitir ela para a Cefaz, aí que vai vir as rejeições. E aí já é outro cenário, porque você já está com um dia atrasado, se você está conferindo do dia anterior, se você é disciplinada, né? Porque às vezes você deixa para conferir ainda no final do mês, aí que não tem tempo mesmo. Aí na hora de autorizar, se você perde o prazo ali, ele vem com o extemporâneo, ele pode te cobrar uma multa por autorizar fora do prazo. Então tem todo esse acompanhamento da gestão da contingência que dá trabalho, né? Tem que atentar aí com o pessoal do frente de loja, né? O fiscal de loja, em relação a parâmetros para entrar em contingência. Como que nós vamos definir aqui na nossa loja que a gente vai entrar em contingência? Como que o nosso software, quais as opções que o nosso software nos dá? Né? Ele vai nos dar a opção de entrar manual, olha, a gente está sem internet, eu vou habilitar ali a contingência? Ou o meu software ele já vai identificar que deu um time out de 30 segundos e ele mesmo vai virar a contingência, né? Então, essas questões vocês já vão ter que olhar para poder não dar problema com o cliente no momento da venda e depois também não ficar emitindo em contingência só porque a nota rejeitou, né? Porque uma das coisas que a Cefaz bate na tecla é que a rejeição ela não deve levar à contingência. É claro que se você está ali vendendo, o seu operacional frente de loja está ali vendendo e deu uma rejeição num item NCM inválido, você precisa liberar o caixa, você vai cancelar aquele item e passar. Mas isso não vai... toda vez que eu tiver uma rejeição, eu vou virar o meu contingência? Tem que pensar nisso tudo, né, lá para frente. E o retrabalho mesmo do custo, né? Então, aqui a gente
finaliza a parte da contingência para falar sobre as rejeições, né? As principais rejeições. Minas Gerais ainda não tem, que eu saiba, orientação para essa situação, não, de emitir outro documento. As rejeições. Então, vamos lá. O que é rejeição? Rejeição são os erros que vão acontecer no processo de transmissão da NFCE que vai descumprir as regras da Cefaz de validação. Então, a Cefaz, ela especifica as regras, né? Então, vamos lá, que podem ser várias. Falha de processamento, duplicidade, que foi o que o nosso colega do software ali falou que tem muita, né? Outras falhas. Então, eu listei algumas e eu quero falar para vocês, porque o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de falar as principais. Eu fiz um levantamento aqui, uma pesquisa, dos 3 últimos meses, as principais rejeições que a gente teve. Né? A gente conseguiu captar, né? A gente conseguiu fazer uma busca aí para poder exemplificar para vocês aí. Então, assim, existe um número grande de rejeição com data e hora atrasada. O que é isso, né? Horário de verão, né? Configuração do horário de verão, que não depende do software virar automaticamente para você. Porque se você está offline, em contingência, se a sua máquina está trabalhando fora da rede, porque não tem internet, e virou o horário de verão, ou o seu horário está em divergência, é você que tem que configurar. Então, tem muita essa questão de horário de verão, o equipamento do hardware também, né? A hora da máquina tem que estar em sintonia com a hora da Cefaz, né? Temos aí rejeição de NCM inexistente e incompatível com o que o governo está passando, né? CFLP não permitido para o CST informado, que é a conhecida, né, combinação do CFLP, CST e alíquota, né? Que tem muita rejeição referente a isso, e emissor não habilitado. Porque para emitir a NFCE, ele tem que pedir autorização na Cefaz pelo CSC, pelo código, né, da autorização, ou se ele tiver irregular na Cefaz, por algum motivo ele também é bloqueado, né? Então, a inscrição dele pode também ser bloqueada se ele tiver com algum desses problemas. E essas rejeições aqui são percentuais que o software pode prever, né? O software ele pode te ajudar também a diminuir as rejeições. E o governo ele tem até um manual de boas práticas de NFCE que ele orienta, né? Muitas rejeições que o software já conhece a regra do negócio, ele pode te ajudar, né? Então, o que ele vai fazer aqui? A duplicidade da NFE, que é o que o meu colega aqui do software também falou que lá tem muita essa rejeição. Por quê? A orientação da contingência é que quando você envia uma NFCE e ela não tem a resposta, salte uma numeração e emita outra, para evitar esse tipo de rejeição de duplicidade de NFE. Valor do troco incorreto, já tem essa rejeição, né? Então, somatório. Então, o software ele pode ali fazer uma trava, né? No momento ali do fechamento, se o valor do troco estiver diferente do valor esperado, do valor pago, o software também pode tratar isso para evitar essa rejeição. O total da base de cálculo difere do somatório dos itens. Outra rejeição que o software também pode prever e ajudar, né? Porque é somatório. Significa que foi enviado nos itens uma base de cálculo de CMS e nas tags de total não tem, né? O valor do produto difere, o valor total do produto difere do valor unitário, também é erro de soma. O software também pode ajudar a travar isso, né? E também não informado dados de cartão de crédito, débito ou formas de pagamento, que também o software pode ajudar, pode prevenir. E essa rejeição aqui, gente, ela depende da Cefaz, né? Essa time out, falha no processamento da Cefaz.
Essa aqui é a que existe o problema mesmo, que a Cefaz está indisponível, você emite a NFCE, vai voltar com esse time out, essa rejeição, né? Então, essa rejeição aí já vai depender da Cefaz. Então, veio essa rejeição, é porque está com instabilidade mesmo, aí vai levar mesmo a contingência. Então, aqui eu só listei algumas aqui para vocês. Até aí, tudo ok? Som ok? Ok. Então, essa aqui, por exemplo, rejeição com data e hora de emissão atrasada, que foi o que eu citei, né? Então, como resolver? Tem que informar um horário dentro do limite da Cefaz. Normalmente é 5 minutos, né? Então, o servidor do computador, ele tem que estar sincronizado com o horário da região, né? Isso é importante, né? Ainda mais quando se trabalha em contingência ou se trabalha em rede. Essa NCM inexistente, né, que também é uma das campeãs aí, é consultar a tabela vigente mesmo do NCM, alterar o cadastro do NCM para o que melhor se enquadra, né, fazer a revisão de cadastros mesmo. É interessante que essa rejeição aqui do NCM inexistente é uma rejeição que o software pode te ajudar também. Você pode pedir ele apoio, né? Para ter uma ferramenta para que você valide o seu NCM do seu cadastro, se está de acordo com uma tabela importada, né, do governo, que aí você evita, né? A timeout, que é a instabilidade das Cefaz. Essa aqui é o que eu queria deixar para vocês de brinde, de presente, que a gente pegou ela na semana passada. Ela começou a vigorar. Jetim, código EAN com prefixo inválido. O que é isso, gente? Quem é da área fiscal aí, que está acompanhando as notas técnicas, já sabe que o governo ele começou a validar o EAN válido, né? Os EANs válidos, né? De acordo com os EANs que são da tabela GS1, né? E agora ele entrou com essa rejeição aí, que é o Jetim, código EAN com prefixo inválido. O governo ele tem uma tabela de prefixos de Jetim, de EAN. E se não tiver válida naquela tabela da GS1, ele rejeita. Então, a gente teve aí uma situação na semana passada, essa rejeição aí, 10 de abril, que o código EAN cadastrado era 7, começava, né? Deixa eu ver se eu pus a tela aqui para você. Aqui, ó. Ele começava aqui com 782, tá vendo? 782. Então, esse era o EAN cadastrado do produto. O EAN, muitos softwares já validam o dígito verificador do EAN. Então, tem uma conta para fazer o somatório de todos eles aqui. O último dígito verificador vai ser válido. Muitos softwares já trabalham e, às vezes, quando você vai cadastrar um EAN, o seu software pode responder assim, dígito verificador inválido. Ok. Daí você vê que aquele EAN está errado. Agora, o prefixo, muita gente não valida. Muita gente não validava, que é essa tabela de prefixos. E aí, o prefixo bateu lá, 782. Quando a gente foi ver, se vocês jogarem aí no Google, tabela de prefixos Jetim, vocês vão baixar ela em Excel. O 782, ele não existe iniciando com 782. E aí, ele rejeita. Aí, o cliente, ele mandou, né, pra gente uma foto, que a mercadoria que ele comprou estava lá 782. Então, quem vendeu para ele fez só a regra ali do dígito verificador e estava lá. Mas não era um prefixo válido para o governo. Então, isso aqui, ó, é o que vocês vão ter que começar a pegar. Nem a pega de agora aqui. Parou o áudio? Tá ok aí, gente? A rejeição é no Brasil todo. É nacional, é nível nacional, né? Aí ele começou aí ele tem um escalonamento para entrar por atividade, né? Dos códigos EANs, tem todo um escalonamento. Mas o do prefixo já começou a valer. Essa rejeição foi em Minas Gerais, tá, gente? Um cliente em Minas.
Essa outra rejeição aqui, CFOP não permitido para o CST, que foi o que eu expliquei, né? Que é uma combinação, né? Como arrumar esse prefixo? Na verdade, o prefixo, o jetinho, ele tem que estar na tabela GS1. Não tem como. O que está previsto na nota técnica é que quando não houver um EAN válido, tem que ser enviado sem jetinho, né? Tá sem áudio para todo mundo ou só para o Pablo? Áudio ok? Voltou. Ok. Ok, ok, ok. Beleza. Então, voltando aqui no do... Tá oscilando? O áudio tá oscilando ou o vídeo? Tá ok. Então, vamos lá. Então, o CFOP não permitido, ele vem aqui, ó. É aquela combinação que a maioria do pessoal do fiscal já sabe, que é aquela combinação do SPED também, que dá advertência, que dá rejeição nas notas. CFOP tributado com CST de ST, né? Ou com alíquota. Então, essa também pega. A duplicidade, que é o que eu expliquei, né? A rejeição por duplicidade é aquela que eu emiti a nota número 20, a minha receita parou. Então, a instabilidade na receita ou no meu software. Eu tenho que saltar essa numeração 20, emitir a 21 em contingência para o cliente levar e depois retransmiti-las. Então, quando eu não salto a numeração, ele vai ficar tentando com o governo autorizar e vai dar a duplicidade naquela mesa. Ficou mudo? A numeração que eu saltei, como fica no SPED? A numeração que você saltou, você tem que... Pegou para o governo, aí a Cefaz voltou. A numeração 20, né, que você saltou. A 21 foi autorizada? Concretizou a venda, ok? Então, a número 20, se ela foi autorizada, a 21 está autorizada. A 20 você retransmitiu. Foi autorizada, você cancela. Então, no SPED vai como cancelada. A 20 foi rejeitada? Rejeitou, você inutiliza. Então, para o SPED vai inutilizada. A Edna falando que continua mudo. Minas Gerais, gente, a numeração vai ser saltada no PDV? Sim, no PDV. O seu frente de loja, ele tem que estar preparado para saltar essa numeração. Quando ele pega o retorno da Cefaz, ele mandou o número 20, passou lá o timeout, e ele não teve o retorno, retornou como timeout, Cefaz fora do ar, ele já tem que saltar uma numeração e aquela guardar. Aquela vai ficar guardada e depois, quando sanar todo o problema, ela vai ser retransmitida. Então, aqui, gente, só para vocês terem esse fluxo aqui mesmo, que é um processo que é cíclico, né? Então, aqui, ó, sempre você vai ter esse processo agora novo para vocês. Quem estava trabalhando com SF vai ter aí, ó. Está em contingência, né? Entrou em contingência, teve algum problema, sanou irregularidade, retransmite o arquivo. Retransmitiu, né? Deu ok, a primeira foi autorizada, o cancelamento, né? Da que retornou como autorizada, cuja venda não efetivou. Deu rejeitada, ou saltou a numeração, ou uma rejeição que não tem como resolver, inutiliza, né? Então, isso aqui, gente, é um processo cíclico, é um novo trabalho que vocês vão ter. Agora já estamos encerrando o nosso webinar, né? A gente já chega no assunto final, que são as dicas aqui e os impactos, para passar para vocês. O atendimento ao cliente, ele requer agora atenção, né? Porque a gente já tem um time out que a gente tem que esperar de autorização do cartão, que às vezes o cliente fica impaciente.
E o processo da finalização da venda o cliente já rodou para comprar e ele quer ir embora. Ele já decidiu o que ele quer. Então, ali, se ele tiver problemas ali no encerramento, ele começa a falar que é muito lento, aquela fila lá é muito grande. Então, ele já começa a ter impacto ali no seu frente de loja. Então, cuidado, gente, com infraestrutura, NFCE, não é só benefício, tá? Tem os benefícios, mas tem muito problema por trás. Tem infraestrutura, tem que ter uma internet boa, tem que ter um backup, né, de uma internet, porque se tiver algum problema, você tem que ter ali o apoio operacional do cadastro e correção, que é a parte do escritório, né, que nem sempre vai estar disponível, né, às vezes é no final de semana, às vezes é uma venda 8 horas da noite e você tem que autorizar e deu rejeição. Então, quem está ali no apoio, na operação, ele tem que saber, rejeitou, o que você vai fazer? Você tem que deixar os comandos para o pessoal do operacional. Eu fiz um fluxo aqui. Agora não dá para me voltar mais na minha pergunta aqui. O software faz esse salto de numeração automático? Olha, a orientação da nota técnica em contingência é que o software house faça o salto automático. Então, você tem que olhar com o seu software house se ele já está fazendo esse salto automático para vocês, tá? Aqui eu fiz um fluxo, mas é claro que cada um de vocês vai adaptar na loja, né? No seu dia a dia. Mas vamos lá, tem um fiscal de loja aqui, né? Então, ele tem que gerenciar as vendas, tem que conferir o movimento diário. Agora, o que vai surgir para você, fiscal de loja? Ou quem é que você vai delegar? Eu tenho que processar a pendência, porque eu emiti em contingência, né? Será que eu vou esperar o dia passar só para quando chegar lá o setor fiscal fazer o processamento da pendência, da contingência? Não, eu vou processar minhas contingências na saída do operador. Vou dar um tempinho, né, para não acumular, né? Durante o dia, vou pedir para processar as contingências. Olha, verificar a sequência da NFCE, né? Tem que fazer esse controle também. E finalizar o operador. Então, aqui, cada empresa trabalha de uma forma. É só um exemplo, né? O que a gente disponibiliza, né? Que no próximo webinar, que é para os nossos clientes, eu já vou falar sobre as ferramentas que a gente tem. O relatório de movimento diário, onde a gente... porque com o NFCE, gente... acaba a redução Z. Não tem mais redução Z. Então, como é que hoje era muito fácil fazer isso, né? Esse fechamento de caixa, fechamento de vendas, porque pegava a redução Z, confrontava, no SPED também validava, né? No SPED ele pegava a minha redução Z e confrontava com o valor dos itens, os cupomzinhos, se não batia, ele me sinalizava. Com o NFCE, o governo não tem isso, né? Então, com o NFCE, o controle ali das contingências, das numerações, das rejeições, ele começa a fazer parte do dia a dia. Você vai delegar alguma coisa para o fiscal de loja? Na sua operação, o que você vai orientar a quem está lá na frente da loja? Gente, teve rejeição, faz o quê? Vai entrar em contingência? Vai sair da contingência? Quais são os procedimentos? Então, é uma coisa a se pensar aí que eu deixo para vocês, né? E aqui é a mesma coisa. O próximo webinar para os clientes é 3h30, né? 3h30 agora. 3h30 é o próximo webinar. Aqui, eu tenho aqui o sistema retaguarda, né, gente? Coloquei também um fluxo de processos para vocês seguirem aí, tá? Vocês vão pegar os relatórios do PDV, verificar se tem pendência, verificar a numeração, verificar se tem nota em contingência para ser reenviada, né? Vai verificar se tem sequencial faltante, né? Verificar o fechamento de caixa, né? Então, assim, exemplo, só exemplificando, né? Para o próximo webinar dos clientes, eu vou falar, olha,
Na nossa geração do SPED, a gente já colocou um filtro para os clientes, se ele quer validar sequencial faltante. Então, ele consegue ali ter um relatório em CSV para sinalizar para ele, olha, tem essa NFCE que está faltando, esse sequencial que não apareceu aqui, né? Então, assim, tem várias ferramentas que o software pode apoiar a vocês. Ou os sistemas de auditoria também fazem essa conferência, tá? E fazer essa conciliação. Como eu falei com vocês, só já explicando aqui, porque esse aqui é só uma tabela que eu vou deixar para vocês aqui. Alguém perguntou sobre prazos, tá? Prazos vai depender por UF, isso aqui é num geral, tá? Deixei aqui para vocês. Foi falado no último webinar, a apresentação vai ficar disponível, vai ter o link do YouTube, tá? Para poder passar. Aqui é Minas Gerais, tá, gente? Que eu perguntei, porque no último webinar ficou essa dúvida. Eu mandei para o Fale Conosco de Minas sobre cancelamento. Qual o prazo de cancelamento em Minas? Né? É 24 horas ou 30 minutos? Eles me responderam, o prazo é 24 horas. Entretanto, devido a incidentes nesse período de implantação, o prazo fica alterado por um tempo e o sistema permite cancelar em até 2 semanas uma nota emitida, tá? Isso é o Fale Conosco de Minas que me retornou. Aqui, perguntei se tem cancelamentos temporâneos em Minas. Eles me responderam que, por enquanto, Minas não vai trabalhar com cancelamentos temporâneos de NFCE. E finalizando o nosso webinar, né? É só mesmo que, se for para me deixar uma dica para vocês que são várias, daria outro webinar, só de cases, para mostrar para vocês, daria para fazer um outro webinar. Problema de tudo quanto é jeito. E o operacional, gente, ele não entende que NFCE não é cupom. Não entende. Sabe? Então, assim, a dica que eu deixo é essa última aqui, principal. Essas outras é a que a gente vem batendo na tecla, né? Infraestrutura, acompanhamento de notas em contingência, o cadastro de produto. Mas essa aqui, NFCE, não é ECF, é a que eu deixo. Assim, por experiência. Pessoal da loja, chão de loja, estão lá. O que eles precisam? Vender. O gerente da loja. O gerente de supermercado, ele precisa vender. Ele precisa bater meta. Então, começou a rejeitar ali, ele foi lá, tirou o cabo da internet, está fora do ar, né? E aí ele criou um problema enorme, porque aí começou a trabalhar em contingência, forçou uma contingência, né? E às vezes é uma saída gerencial, né? Olha, gente, não é toda rejeição que vai levar à contingência, né? Vamos ver, um item que é 8 horas da noite, não tem ninguém no escritório para corrigir esse item. Se a Cefaz retornar com qual item que tá, ótimo. Cancela aquele item no cupomzinho, né? Como no último webinar o Gabriel e o Alcides falaram. Cancela, bonifica o cliente com aquele item, ou pega, né, trabalha com uma outra opção de um item genérico. Não sei qual é a melhor forma, mas não é sempre a contingência, né? E é isso, gente. Aqui são os materiais do Infovarejo com artigos sobre o NFCE. E esse aqui é novinho para vocês. Infográfico do NFCE. Só um momento, gente. Só beber uma água aqui. Hoje está sendo disponibilizado o infográfico do NFCE lá no site do Infovarejo. Só entrarem lá em Material Rico e baixarem. Tem o passo a passo do NFCE. Próximo webinar, requisitos para adesão ao NFCE. Então, gente, fiquem atentos. Eu não sei se eu tenho mais tempo.
Não dá tempo de responder todas as dúvidas, tá? Mas eu agradeço, assim, a todo mundo que ficou até o final, ou quem não pôde ficar. Eu estou um pouco gripada hoje, né? Mas podem passar um e-mail para o comercial que eu vou responder. Tem muita coisa. No web service da Cefaz tem consultas, né? Dá para poder consultar. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixem a avaliação de vocês, é muito importante para mim, né? E assim, eu espero ter atendido a vocês um pouquinho, passado pelo menos um pouquinho, né? Se vocês tiverem assuntos que vocês queiram pedir, podem mandar para o comercial, que o pessoal do comercial, eles vão atender, né? Vamos aí filtrar mais assuntos para vocês. Obrigada mesmo. Desculpa aí, às vezes, algumas coisas, porque é muita pergunta e o assunto é grande, né? Mas aí, precisando, é só entrar em contato aqui com a gente. O Gabriel está aqui. Pessoal, também gostaria de agradecer a participação de todos e reforço as palavras da Edna. Precisando de alguma coisa, também tem o contato do Infovarejo, contato@infovarejo.com.br, e da Avanço, a Edna já comentou, né? edna.abreu@bancoinfo.com.br. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Aí, ó. Beleza, fechou.